Olá, sou Chico Vieira, professor aí de cálculo. Se liga aí, hein? Muitos estudantes hoje aqui da Federal de Pernambuco fizeram provinha de cálculo 1. Alguns se deram bem, alguns se deram mal. Olha só, vou resolver a prova que o professor Eduardo Corte Real Fernandes elaborou para a turma de cálculo 1, a chamada turma P8 desse semestre diferente, que é o 2020.3. Prova realizada então de forma online, hein? Primeiro exercício escolar de cálculo 1. Vamos ver como é que foi? Vamos lá. Olha só. A primeira questão, ele diz que existe um objeto, né, que descreve uma posição dada por essa expressão. E aí ele quer saber os instantes na qual o objeto não está em movimento. Bem, o objeto não está em movimento é dizer que a velocidade é zero. Esse é o passo 1. Pegando carona na física, né, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então é isso que a gente vai ter que fazer, ó. Derivar essa expressão em relação ao tempo. Então vamos lá, como é que deriva isso, né? Então, a gente vai derivar a função s em relação ao tempo. A derivada de uma constante é zero. Constante vezes o cosseno. Permanece a constante, derivada do cosseno é o menos seno do que tiver lá dentro, que no caso é 2t. Vezes a derivada do que está aqui dentro, que é a regra da cadeia, vezes 2. Então, dessa forma, a gente está descobrindo a equação da velocidade. A equação da velocidade é 7, né? Posso colocar isso para fora, tem esse 2 aqui também, seno de 2t. Muito bem, temos a expressão na mão, beleza? Só para melhorar, 2 vezes 7, 14. Então a equação da velocidade, ó, só fazendo a derivação, menos 14 seno de 2t. O que a gente quer é que a velocidade seja zero. Então a gente vai igualar isso a zero. Quando é que isso vai dar zero? Ah, meu irmão, isso vai dar zero desde que o seno seja zero. E o seno é zero, né? Em 0 grau, em 180, em 360. Determine os instantes de tempo na qual o objeto não está em movimento. Então esse 2t aqui, ó, ele vai ter que ser múltiplo de π. Então ele vai ser um chamado k vezes π. K pode ser 0, K pode ser 1, K pode ser 2. É um número múltiplo de meias voltas. Então esse tempo aqui, ó, ele é K que multiplica passando 2 dividindo, π sobre 2 segundos, beleza? Que esse tempo é o tempo dado em segundos. Estou supondo, né? Não foi falado aqui. E esse K, ele pode ter valor 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim sucessivamente. Pronto, primeira questão da prova, filezinho. Tinha que saber calcular a velocidade, que é derivar a posição. E falou que está parado, v é igual a zero. E resolver essa equação aqui trigonométrica, que não é difícil, mas quem só estudou para o Enem e não estudou trigonometria, aí tem um peso de não saber direitinho as coisas, hein? Mas vamos lá, vamos para a questão 2. A questão 2 foi para que a gente calculasse dois limites. Vamos lá, resolver? Esse limite aqui, ó, é um limite, vamos dizer assim, clássico. Tudo bem que se você colocar x igual a zero, daria 0 sobre 0 e uma indeterminação. Então a gente tem que fugir dele. Esse limite que eu estou chamando de clássico, ele vai utilizar a fatoração. Então ele vai usar essa historinha de multiplicar com o sinal trocado. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É isso que a gente vai usar. Então, na prática vai ser assim, ó, raiz de 2 mais x menos raiz de 2 sobre x. Eu vou multiplicar em cima e embaixo com esse sinal aqui trocado. Ó. Então vai ter raiz de 2 mais x e raiz de 2. De novo, raiz de 2 mais x e raiz de 2. E agora a gente vai fazer esse produto. Como fica aqui em cima, ó, vai ficar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é esse primeiro ao quadrado? É simplesmente 2 mais x, concorda? E quem é o segundo ao quadrado? É só 2, só que vai ter o sinal negativo. E embaixo vai ter aqui x que multiplica esse cidadão. Raiz de 2 mais x mais raiz de 2. Já percebeu? Esse 2 corta com esse 2, vai ficar x em cima e x embaixo. Então a gente vai simplificar.
Então, na prática, esse limite, né, o limite de x tendendo a zero, desse pacotinho que foi fornecido aí, ó, 2 mais x menos raiz de 2 sobre x, é o mesmo limite, depois que a gente faz essa simplificação, do que sobrou aqui, ó, que é 1 sobre raiz de 2 mais x mais raiz de 2. Quando x tende a zero, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Então a resposta aqui seria 1 sobre 2 raiz de 2. É claro que a gente pode racionalizar, né, para ficar mais elegante. Quando a gente racionaliza, então está ficando raiz de 2 sobre 4. É a resposta desse limite. Limite tranquilo, se liga aí, hein? Então tem que estar ligado, tem que estar na manha, tem que saber todas as questões clássicas para se dar bem, para não ser surpresa, beleza? Vamos ver se a gente desenrola esse segundo limite. Olha só, aqui tem secante, tem tangente, está dizendo que o x tende a π sobre 2. Então veja só, lembrar que a secante, né, a definição de secante é 1 sobre o cosseno. Então, quando o cosseno, né, quando o ângulo vai para 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. Então, 1 aqui, ó, quando tende a zero, isso aqui vai tender a infinito. Então, esse cara tende a infinito. E a tangente, né? A tangente, sabemos que ela é o seno pelo cosseno, beleza. De maneira análoga, quando o ângulo vai para 90 graus, o seno dá 1, mas aqui dá 0. 1 sobre 0, isso aqui tende a infinito. Então a gente tem um outro tipo de indeterminação, que é infinito menos infinito. A gente tem que fugir disso. Não tem como sair colocando o valor direto, infinito menos infinito. Vai dar o quê? Né? Então como é que a gente se sai, professor? Meu irmão, tem que ir devagarinho. É o chamado de comendo pela beirada para ver se a gente vai fazendo e vai surgindo a ideia. Ó, minha primeira ideia é a gente fazer justamente a mudança. Pegar a secante, não é? Que é 1 sobre o cosseno. Escrever aqui, ó, 1 sobre o cosseno. E pegar a tangente, que é o seno pelo cosseno. Beleza. Bem, o mesmo denominador, eu posso transformar isso simplesmente aqui, ó. Deixo o cosseno e aqui tem 1 menos seno. Esse tipo de questão eu já fiz. Esse tipo de questão é você também multiplicar em cima e embaixo por 1 mais seno de x. Mas, professor, é feito aquela? Cadê, professor? Quero ver se vai sair. Eu já sei que esse produto aqui, como na questão anterior, a menos b, que multiplica a mais b, certo? Isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Não é? Essa parte aqui, ó, vezes essa parte aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar o primeiro ao quadrado, que é 1, menos o segundo ao quadrado, que é menos seno vezes seno, seno ao quadrado de x. É o primeiro menos o segundo, cada um deles é elevado ao quadrado. Só que a manha, né, o pulo do gato, você tem que estar ligado nessas coisas, tem que estar treinando para ficar ligado. Você fica cada vez mais sabido se você no passado tiver feito cada vez mais. Ó, uma equação básica é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá batendo o olho aí? Ó, se tu pegar esse seno e jogar para lá, então a gente obtém, ó, que 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de x. Então a gente vai poder substituir esse cara por cosseno ao quadrado de x. Vamos lá, vamos substituir. Cosseno ao quadrado de x, cosseno de x, 1 mais seno de x. Um cosseno corta com um cosseno. Chegamos, vamos dizer assim, ao final. Vamos ver se vai dar indeterminação ou se está de boa. Quando o ângulo vai para 90, aqui embaixo tem seno de 90. Seno de 90 é 1, 1 mais 1 é 2. Mas cosseno de 90 é 0, 0 sobre 2. 0 sobre 2 não tem problema, não tem indeterminação. É diferente de infinito menos infinito. Infinito menos infinito é, sei lá, meu irmão. Mas 0 sobre 2 é exatamente quanto? 0. Então, esse limite aqui, tá? É igual a esse limite aqui, ó. Deixa eu escrever melhorzinho. A gente vai ter que esse limite de quem? Da secante de x menos a tangente de x, com tudo isso que a gente fez, né? X tendendo a π sobre 2, é igual ao limite de x também tendendo a π sobre 2, de quem? Desse pacote, ó. Cosseno de x
sobre 1 mais seno de x. É mesmo, professor? Isso virou isso? É, são equivalentes, é isso que a gente provou. E quando x vai para π sobre 2, vai ficar 0 sobre 2, que é quanto? 0. Então a resposta desse limite aqui é exatamente 0. Mas, professor, o doido que fez infinito menos infinito e botou 0, ele está certo? A resposta está. Mas com certeza, se não teve o desenvolvimento, o professor naturalmente não vai aceitar. Não é mais vestibular de marcar X, não, meu filho. Você tem que fazer a continha para o professor observar. Entendeu? Então, resposta 0. Questão de limites, então, resolvido. Se liga aí, hein? Próxima questão da prova. Olha só, questão bonita, hein? Questão simples, mas tem que ter todo um raciocínio para resolver. Encontre a equação de uma reta perpendicular a essa curva, em que essa reta intercepta esta curva no primeiro quadrante e que esta reta também passa por esse ponto. Vê só, tem que ter a decoreba de equação de reta tangente e equação de reta normal. A equação, né, de reta tangente é uma expressão que você precisa estar acostumado. É o y menos y0 igual a y' x menos x0. Guarda. Mas nessa questão é reta perpendicular. Reta perpendicular é um outro nome de dizer reta normal. Então, a equação dessa reta perpendicular é a equação da reta normal, que é parecido, mas tem essa modificação aqui, ó. Em vez de ser y', é menos 1 sobre y', x menos x0. Então, o primeiro passo é saber a fórmula da equação da reta normal. Mas isso é só o primeiro passo. Beleza, vamos para o segundo passo? O segundo passo é a gente fazer o y'. O y' é derivar isso aqui, ó. Não tem mistério algum. Essa parte é de boa. Derivar isso é derivar o 2x ao quadrado, que vai dar simplesmente 4x. Muito bem. Mas a gente não quer a derivada em qualquer lugar. A gente quer num determinado local, de tal forma que a reta forme 90 graus com a curva e que passe por esse ponto aqui, ó. Aí vale a pena fazer um desenho para você compreender melhor, tá? Então, eu sei que isso aqui é uma parábola. Vamos desenhar aqui a nossa velha parábola. Olha aqui. Então, temos a parábola na mão. A gente está interessada numa reta que vai cortar de forma perpendicular essa parábola. Então, vou fazer uma figura aqui e dar uma peladinha dizendo que aqui está formando 90 graus. Então, eu estou interessado em calcular esse y' nesse ponto, não é em qualquer ponto. Esse ponto eu vou chamar de x0 com o seu respectivo aqui, ó, y0. Mas, professor, eu não sei que ponto é esse. O que eu sei é que essa reta, ela passa por esse ponto que tem x igual a 0 e y igual a 3/4. Tudo bem, deixa isso guardadinho que a gente vai agora, vamos dizer assim, mexendo. Ó, essa derivada que a gente quer é a derivada nesse ponto x0. Então, eu vou colocar aqui, ó, que y' vale 4x0. Beleza. Então, vê, essa equação da reta normal, que é essa que está aqui nessa figura, ela passa por esse ponto que tem coordenadas x0 e y igual a 3/4. Então, ó, esse y ele vai ser 3/4, mantém o y0. Aqui tem 1 sobre y', mas o y' é 4x0. Mas quando o y ele vale 3/4, o x vale 0. Então esse x, ó, vai valer 0. E agora a gente desenvolve aí um pouquinho, tá? Esse menos, quando multiplicar por menos, fica mais. E esse x0 corta com esse x0. Então desse lado vai dar 1/4, tá? Vou repetir isso aqui, ó. Aí com isso a gente vai descobrir o y0, vê que massa. Então se eu passar o y0 para lá e esse 1/4 para cá, esse y0 vai dar 2/4 e simplificando vai dar 1/2. Achei o y0. Mas professor, se eu acho o y0, esse ponto aqui, ó, não pertence à parábola, então se eu tenho o valor de y, eu descubro o valor do x. Exatamente. É isso, ó. y0 é igual a 2x0 ao quadrado. Se esse meu y0 foi 1/2,
Então eu posso descobrir quem é esse x0. Quando esse 2 passar dividindo, dá 1/4, certo? Então eu teria dois valores de x0, que quando eu tiro a raiz disso dá mais ou menos 1/2. Mas ele não falou que tem que ser no primeiro quadrante, então o x tem que ser positivo. Então o x0 vai valer 1/2. O menos 1/2 vai ser descartado. Maravilha, professor. Agora a gente já tem tudo, porque o y' está na mão. Ó. 4 que multiplica x0, mais x0 vale 1/2. Então isso aqui ó, é 2. Agora é pegar essa fórmula e substituir o valor de x0, y0 e y'. Vamos, tá de boa, tá praticamente, vamos dizer assim, finalizando. Eu só preciso aqui de um pouquinho mais de espaço. Então, vou fazer aqui mesmo, hein? Olha só, y menos o y0, que é 1/2, igual a menos 1 sobre y'. Então é 1, o y' foi 2. Que multiplica x menos x0. E x0 vale 1/2. Em tese, a gente já acabou o que ele pediu. Só vai deixar mais bonitinho, não pode deixar na prova assim. Então, ó, eu vou deixar o y quieto. Esse menos 1/2 vem para cá 1/2, certo? Vou multiplicar aqui, ó, menos x sobre 2. Vou multiplicar aqui, ó, mais 1/4, tá bom? Só ajeitando esse 1/4 com esse 1/2, eu gosto de falar em dinheiro. 50 centavos, 75 centavos. Desculpa, 50 centavos, 25 centavos. Dá 75, que é 3/4. Então, o y, ele é menos x sobre 2 mais 3/4. É essa equação que foi pedida. Essa equação aqui, ó, é essa reta, que ela é normal a essa curva, e ela passa pelo ponto de coordenadas 0 e 3/4, beleza? Então, respondida mais uma questão aí dessa prova. Não foi fácil, mas ó, era saber o assunto com segurança. Para saber o assunto tem que fazer várias questões para ir pegando a manha. Não é com uma questão que você aprende, não. Tem que ter feito quantas questões para conseguir fazer essa? 10. Se você não fez 10, você não conseguiu ter o raciocínio para desenrolar essa questão. Essa questão é o fácil com maturidade, só faz se tiver treino, beleza? Muito bem. Olha só, vamos seguir então para as questões de derivadas. Aqui é o chuchu, beleza? Ó, eu quero derivar isso aqui. Como é que faz isso aqui? Meu irmão, isso aqui tu desce o 100, não é isso? Aí fica a mesma coisa que tinha dentro, que é o 5 mais 2x, elevado, tira 1 da potência, 99. E pela regra da cadeia, tu multiplica por esse cara, a derivada desse cara. A derivada de 5 é 0 e a derivada de 2x é 2. Então a finalização vai dar 200, que multiplica 5 mais 2x elevado a 99. Só isso, professor. Só. Essa derivada, ó, foi filezinho. Foi ou não foi? Muito bem. Teve outra derivada? Teve. Essa aqui já é o chamado segure a onda. Essa aqui já está associada à derivação implícita. Vamos lá, a gente consegue. Mas só consegue se você já tiver treinado um pouco antes. Derivada da tangente é a secante. Secante ao quadrado, certo? Secante ao quadrado da mesma coisa. Vezes a derivada do de dentro. Derivada de 5y é simplesmente 5. Mas toda vez que você deriva o y, você escreve y'. Feita essa primeira etapa. Agora, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Eu vou manter o menos e aqui tem um produto de funções. Então tem que ser a derivada da primeira, que é a derivada de y, é 1. Mas toda vez que você deriva y, você multiplica por y'. Então derivada de y é 1, mas derivei o y, multiplico por y'. Então é derivada do primeiro vezes o segundo, mais a repetição do primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada do seno é o cosseno. Guardou essa informação. Aqui a ideia é a mesma, são duas funções. Então a gente vai ter derivada do primeiro, derivada de 3x, 3, vezes a repetição do segundo, mais a repetição do primeiro, vezes a derivada do segundo, derivada de y ao quadrado, 2y, mas para por aí, não. Toda vez que você derivar o y, você tem que multiplicar por y'. Isso é igual a derivada de 9, que é 0. Massa, já está, agora é só organizar. Então, vamos lá, organizar. Ó,
O que interessa pra gente é o cara que multiplica o y'. Quem multiplica o y'? Tem isso aqui, ó, 5 vezes a secante ao quadrado de 5y. O y' aqui, ó, ele está multiplicando seno, menos seno. Então, boto aqui, ó, menos seno de x. O y' aqui, ó, eu tenho 3 vezes 2, 6. 6xy. 6xy. Quem é que não tinha um y'? Quem não tinha um y' era menos esse pacotinho, que quando vai para o outro lado vai positivo, y vezes o cosseno. Quem é que não tinha um y' aqui, ó? Só que aqui é 3y ao quadrado, quando ele vai para o outro lado, menos 3y ao quadrado. Então, para finalizar, olha aqui o y' é grandão, questão caprichadinha. Y vezes o cosseno menos 3y ao quadrado. Dividido por quem? 5 secante ao quadrado de 5y menos seno de x mais 6xy. Pronto, resolvemos essa questão e com certeza foi uma questão que você mais uma vez tinha que ter treinado derivação implícita. Se só fez questão fácil, chega aqui e você erra. Não adianta fazer 30 questões fáceis. Você tem que fazer as questões boas para poder chegar na prova, lá só vai ter questão boa. O professor considera que você é um cara inteligente. Então você tem que se preparar com as questões caprichadas. Se não, é zero. Se liga aí, meu irmão. Vem comigo que a gente tem curso completo, de nível pesado, para você se dar bem. Bom? Chega aí, hein? Valeu!